para que nós venhamos a meditar na palavra dele. Aleluia. É o terceiro dia de 2026. Já estamos aqui nesse sábado com mais uma palavra poderosa para a sua vida, para nossas vidas, e nós vamos meditar junto com o Espírito Santo para que ele venha revelar essa palavra nessa noite aqui para todos nós. Estamos com a Igreja Evangélica Unidos com Cristo, estabelecida aqui em Hamamatsu, aleluia, no estado de Shizuoka e no país Japão. Glória a Deus, aleluia. A Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós mais um ano estejamos levando a palavra do Senhor a todos vocês, a todas as nações, e principalmente a nação japonesa, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Você é o nosso convidado especial. Peço que você feche teus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo permissão ao Deus Todo-Poderoso para nós falarmos da palavra dele, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aqui nós estamos com a permissão do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para falar da Tua palavra, Senhor meu Deus, para meditar na Tua palavra, para pregar a Tua palavra, Senhor, a essas vidas que vão nos assistir, que vão nos acompanhar, que seja tocada em suas vidas, Senhor, aonde eles estiverem, qualquer nação que eles estiverem, Senhor meu Deus, e todos venham ser, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, buscar somente ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, como único suficiente Salvador de suas vidas, para que eles possam, cada um deles, meu Pai, receber a salvação e subir ao Teu reino e viver a vida eterna. É em nome de Jesus que nós pedimos permissão, Senhor, e que tudo seja com a direção do Espírito Santo revelada por Ele, aleluia, e todos nós vamos receber em nome do Senhor Jesus Cristo, nesse ano de 2026, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero iniciar já com Salmos 104, aleluia, com a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo, do versículo 1 ao versículo 35. Você abre sua Bíblia, seu celular, sua iPad lá no aplicativo, e vamos meditar com a palavra do Senhor em Salmos 104, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite aqui no Japão, em nome de Jesus. Aleluia. Japão está muito frio, cada vez mais frio. Esse mês e o mês que vem é muito frio aqui no Japão, mas você é nosso convidado especial, e aqui está quente a presença do Espírito Santo na igreja e na noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos então abrir aqui em Salmos 104, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. E boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Um feliz ano novo a cada uma das nações, em nome de Jesus. Vamos ler aqui então Salmos 104, em nome de Jesus. Em Salmo 104 diz assim: Louvor ao Deus Criador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A Tua repreensão fugiram, a voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que eles havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto.
do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço de homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos quanto a cegonha. A sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe-se as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a pastora Glória, em nome de Jesus, a minha esposa, em nome de Jesus. O que chama a atenção aqui, meu irmão, é o versículo 33, aleluia, 33, a idade de Jesus Cristo. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. O tema aqui dele é louvor ao Deus Criador, aleluia. Então, vamos cantar nesse ano 2026, cantar louvores ao Senhor, aleluia. Cantaremos ao Senhor enquanto nós vivemos. Já passamos do 2025 para o 2026 e aí vamos na sequência a cada ano cantando louvor ao Senhor, buscando a presença do Senhor, estar na presença do Senhor e buscando e adorando e glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor dessa noite, Tiago capítulo 1, versículo 1 ao versículo 27, nós vamos meditar na palavra de Deus, lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Vamos meditar na palavra de Tiago, para que nós venhamos aprender mais com a Ele, porque o nosso tema hoje é o Espírito Santo e aprovações. O Espírito Santo e aprovações, aleluia. Então nós teremos sempre provações quando nós aceitamos ao Espírito Santo sobre nossas vidas, temos uma intimidade com Ele, buscamos com Ele, andamos com Ele, aleluia. Então teremos sempre provações de todo esse mundo, de tudo que há nesse mundo, aleluia. Então nós temos que estar sempre presente, e Tiago vai nos ensinar como que nós devemos viver tudo isso com nosso Senhor e Senhor Espírito Santo, aleluia.
Ele que vai nos ensinar, nos mostrar, nos convencer do juízo da justiça e do pecado. Então, vamos ver com o Tiago o que ele diz a respeito dessas provações que nós vamos passar, aleluia, quando aceitamos e andamos com o Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor: prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Os benefícios das provações. Vou ler de novo. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia. Até aqui já vamos meditar nesses 3 versículos aqui, que é maravilhoso, que Tiago já fala para todos nós. Não que nós não vamos passar por provações, vamos passar e estamos passando, e esse ano de 2026, com certeza vamos passar também provações, mas as provações todas são para que nós venhamos crescer mais, nós venhamos produzir perseverança, que nós venhamos estar sendo na dependência do Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós passamos pela provação, sempre nós estamos buscando Deus em oração, estamos sempre buscando nele, aleluia, estamos sempre produzindo sobre nós uma perseverança na dependência do Deus maravilhoso, do Deus que nós conhecemos, do Deus que faz com que nós sejamos íntegros, perfeitos, aleluia, na deficiência. Nós somos deficientes por quê? Porque nós somos já fracos e pecadores. Por isso que nós também passamos pelas provações. As provações vão levar com que nós passamos no teste, para que nós venhamos entrar no reino de Deus, né? Para que nós venhamos entrar no reino de Deus com a vida eterna, com a nossa salvação. Então toda a provação que nós passamos na terra, nós passamos dando glória a Deus, agradecendo a Deus por estar passando, agradecendo e andando e suportando até o fim com a nossa fé essa provação que o Senhor quer que nós passamos. Aleluia. Ficamos muito preocupados com o dia de amanhã, ficamos muito preocupados com as coisas que vão acontecer ou que estão para acontecer, mas nós devemos realmente nos guardar no Senhor, crer nele, ter a fé e esperar para que nós venhamos vencer todas as provações. Seremos mais que vencedores, nada vai nos abalar, porque a nossa fé é inabalável. Aleluia, glória a Deus. Como combater a sabedoria? Como obter a sabedoria, perdão? Como obter a sabedoria? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, perdão, e nada lhes impropera ser-lhes a concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Então o que ele quer dizer aqui, vamos meditar nesses 4 versículos aqui também, como obter a sabedoria. Sabedoria que nós obtemos, nós temos que pedir a Deus, como o Tiago está falando, aleluia, e pedir a Deus com fé, sem duvidar de nada, sem duvidar de maneira nenhuma. Não importa o tempo que vai levar, porque aqui ele fala também agitada pelo vento, e o vento já é um dos principais também que mostra, aleluia, a respeito do Espírito Santo. Quando Jesus fala para Nicodemos, aleluia, glória a Deus, o vento parte de qualquer lado, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, aleluia. Assim é o cheio do Espírito Santo, assim nós somos transformados no Espírito Santo, aleluia. Então nós vivemos no Espírito Santo, vivemos no Espírito, devemos andar nele,
Glória a Deus. E devemos estar no ânimo, dobrando sempre nosso joelho na presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, fazendo com que nós nos aproximemos mais das coisas de Deus do que das coisas do mundo. Ou seja, 90% dependência de Deus, 10% você queira ou não queira, você depende das coisas do mundo. Aleluia. Que seja o trabalho, que seja o carro, que seja tudo que nós precisamos para que nós venhamos nos locomover, mas nunca devemos adorar as coisas materiais, e sim somente a Deus. As circunstâncias terrenas são transitórias. Olha só o que ele vai dizer, Tiago. As circunstâncias terrenas são transitórias, de verdade. As coisas aqui da terra, você pode ver que são transitórias. Hoje você está com alguma coisa, amanhã aquilo ali já enferrujou, já envelheceu. Aleluia. Um carro, qualquer coisa que você tem, que você compra novo, depois que você usa, aquilo já não se torna mais novo, aquilo já se torna velho, não é verdade? Então ele fala a respeito das circunstâncias terrenas, são transitórias. Tudo que nós aprendemos aqui na terra, tudo vai passar. Eis que se fez novo. Então nós devemos pensar nisso no dia da manhã, o que novidade nós vamos ter de Deus, o que Ele vai nos apresentar, quais são as revelações do Espírito Santo para nossas vidas, e devemos já dormir pensando já nesse ano 2026, quais são os projetos e planos de Deus que vão se completar em nossas vidas, que vão se revelar em nossas vidas, e o único que pode nos revelar e que pode nos trazer e possa mostrar para todos nós é o Espírito Santo, é o Consolador que está conosco. Aleluia. Nós temos uma intimidade com Ele, nós vamos ter essa oportunidade de estar passando nessa terra, que é transitório tudo que nós vivemos, né? E nós estaremos com Ele, com a revelação para a vida eterna. Os irmãos, porém, versículo 9, os irmãos, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pensa, irmão, na flor da erva. Aleluia. Já vamos explicar daqui a pouco. Versículo 11: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece, tá ruim hoje, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Veja bem, nós temos a passagem na Bíblia já que diz que é mais fácil passar um camelo no buraco com uma agulha. Veja só essa parábola de Jesus. Mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, porque ele está preocupado com a sua riqueza, ele está preocupado com o seu dinheiro. Aleluia. Ele está preocupado com as coisas terrenas. Por isso que ele fala aqui: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quando nós somos humildes, nós somos dignos, não é verdade? Nós vivemos com aquilo que nós podemos conseguir, conquistar, e não queremos nada mais que isso, para nos tornarmos avarentos, né? Não vemos as pessoas passando necessidade, não queremos ajudar, porque nós estamos ajuntando dinheiro, estamos ajuntando as coisas para deixar aqui na terra, né? Então o que Tiago está nos ensinando, está nos mostrando, e o rico na sua insignificância, porque é uma insignificância, né? Porque o dono do ouro e da prata é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, e quem vai ter a vida eterna é aquele que busca Ele. O rico não pode comprar a vida eterna, né? Simão queria comprar lá para impor as mãos sobre as pessoas, para que as pessoas também recebessem o Espírito Santo. Pedro e João chegam para ele e falam que o seu dinheiro seja para maldição, que o seu dinheiro seja para você, que aqui é de Deus.
Você vai receber uma aprovação de Deus, você não vai aguentar. Ele pediu até para que eles pudessem orar por ele, para que ele pudesse não receber essa aprovação. Aleluia. A repreensão de Deus. Então, esses irmãos, que o rico, na sua insignificância, ele passará como a flor da erva. Você já percebeu na flor, quando ela cresce bonita, que nem aqui no Japão, tem nas praias, nos lugares aí, quando nasce o lírio do campo. São vários. É lindo, é bonito, maravilhoso, mas não dura uma semana. Logo vem o sol, queima e eles caem. E ele está aqui colocando, Tiago está colocando aqui um exemplo dessa maneira. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Aleluia. Pensa nisso, irmão. A comparação das coisas que Deus criou, né? E é verdade. A flor logo já murcha. E as coisas do homem também, que tem de riqueza, de materiais, isso aí tudo vai acabar. Ele não vai poder levar nada para o reino. Ele não vai poder levar nada junto com ele. As suas riquezas vão ficar, porque tem um limite para ficar aqui na terra, tem um limite de vida, né? E tudo isso que nós estamos lendo aqui, na verdade serve para nós, para que nós venhamos viver humildemente com aquilo que nós recebemos de Deus, com aquilo que é o suficiente para você viver e depender de Deus, tanto na tua vida cotidiana, tanto na tua vida de trabalho, para que nós venhamos realmente depender dele. Por isso que Tiago está falando dessa forma. A origem do pecado. Agora nós vamos chegar num ponto para saber por que existe o pecado e da onde que nós pegamos essa origem, a origem do pecado. Aleluia. Paulo falou que tudo ele pode, mas nem tudo é lícito, né? Tudo nós podemos também, mas nem tudo é lícito. Então nós aprendemos na palavra de Deus que não podemos pecar, que temos que nos santificar, temos que orar, temos que buscar, temos que estar na presença de Deus, não é verdade? Se vocês estão vendo essas batas aqui no degrau aqui da igreja, essas batas brancas aqui, que vai haver um batismo amanhã no rio próximo aqui. A água está gelada, mas o batizado quer mergulhar na água, então nós vamos mergulhar ele e vamos batizar ele amanhã, às 10 horas da manhã. Inclusive não haverá culto, o culto vai ser lá no rio, tá? Então, amanhã nós estaremos, aqui está no altar aqui, para orar, para que amanhã ele possa colocar e nós vamos batizar ele lá no rio. Aleluia, glória a Deus. É assim que funciona, né? Não temos riqueza, não temos nada, mas nós temos Deus, e Deus quer que nós façamos isso. Aquele que batizar será salvo, aquele que não batizar já está condenado. Então nossa obrigação é levar a palavra, ensinar e batizar essas pessoas, assim como João Batista fez, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E depois buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então esse é o nosso trabalho, e já estamos aqui fazendo esse trabalho no Japão, em nome de Jesus Cristo. E amanhã, para a honra e glória do nosso Deus, que é o aniversário da igreja, 4 de janeiro, aleluia, e nós recebemos esse presente, esse batismo desse jovem que quer inclusive ser missionário. Glória a Deus por isso. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois... Hã? A provocação, não, a provação. Perdão. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Obrigado. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu
aos que o amam. Olha que maravilha! Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Glória a Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aleluia. Essa morte aqui, irmãos, é a morte espiritual, tá? Glória a Deus. Então, como ele está dizendo aqui, que o homem que é bem-aventurado, na verdade, é aquele que, com perseverança, aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Assim como Paulo também diz: combati o bom combate, guardei a fé, e agora vou receber a minha coroa da glória, né? E ele foi decapitado. Aprovado receberá a coroa da glória, o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Então, se nós andamos na presença de Deus, nós amamos a Deus, fazemos a vontade dele e fugimos do pecado, da presença do diabo e do pecado desse mundo, nós somos bem-aventurados. Porque quem ama a Deus, ele não peca. Quem ama a Deus tem uma intimidade e quer fazer somente a vontade de Deus, é a dependência somente em Deus. Ninguém, versículo 13, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém. Tem pessoas que às vezes erram, tem algum problema, falam: ah, Deus quis assim. Não é Deus, irmão. Misericórdia. Talvez Deus quisesse que eu passasse por isso. Não, irmão. Não é isso. As provações, na verdade, elas são questões que nós, inclusive, fazemos ela passar pela aprovação. Quando nós estamos passando pela aprovação, nós temos que dar glória a Deus, primeiro. Segundo, quando nós estamos passando pela aprovação, nós pedimos para Deus, assim como Jó, passando pela sua aprovação, que foi uma das provações mais grandes que foi recebida na palavra de Deus, na Bíblia. Jó que passou, que perdeu tudo que ele tinha, inclusive uma doença, a lepra, sobre a vida dele, né? E ele passou pela prova dando glória a Deus. E por fim, no capítulo 42, ele diz: antes eu ouvia só falar do Senhor, mas agora eu te conheço. Então, na verdade, nós temos que conhecer esse Deus. Nós temos que ter essa intimidade, porque Ele não vai tentar ninguém. Ele também, ninguém pode tentar Ele. Então, tudo que nós passamos, realmente, fomos nós que fomos atrás. Fomos nós que o fizemos. Fomos nós que temos que passar. Então, somos nós que buscamos, vamos falar mais certo. E toda aprovação, se nós perseverarmos, aleluia, receberemos a coroa da glória. E ele fala no versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aí, é o que eu estou falando. Quando essas o atrai e seduz. A própria cobiça a qual você cobiça, que atrai, e ela vai te seduzir. A cobiça nós temos todos os dias. Nossos olhos, nossa mente, nosso cérebro. Mas não devemos deixar ser seduzido por ela. Esse mundo oferece muitas coisas para que nós tenhamos essa cobiça. Muita coisa lhe oferece. Está muito fácil ultimamente. Mas você não deve deixar se seduzir por ela. Porque
é um pecado, uma origem do pecado. Por isso que ele fala que tudo aqui na terra é transitório. Então nós devemos não olhar, não participar, não cobiçar, que vai ser um pecado. Não tem um mandamento? Não devemos cobiçar a mulher do próximo? Cobiçar as coisas das pessoas? Teu vizinho comprou um carrão, teu vizinho comprou uma mansão, teu vizinho tem um salário bom, seu vizinho tem uma família maravilhosa, linda, e você vive na cobiça. Você tem que agradecer, glorificar a Deus e fazer com que ele cresça mais ainda. O crente tem essa disposição e foi feito para isso. Aleluia. E o versículo 15 é assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aleluia. A cobiça leva ao pecado. Davi não cobiçou a mulher de Urias? Então, se Davi cobiçou a mulher, ele foi para o pecado, seduziu e fez o pecado. Depois ele se arrependeu amargamente, mas ele recebeu a sentença para ele. Então, todos nós que tivemos essa oportunidade de cobiçar alguma coisa, deixe para lá, esquece, passa para lá, não tenta, porque leva o pecado, leva a morte espiritual. Aleluia. Todos nós somos tentados, irmãos. Todos nós somos perseguidos. Todos nós, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, nós somos perseguidos. Nós estamos vendo as provações que os irmãos estão passando. Aleluia. Lá na Nigéria. Nós estamos vendo em todos os países. Então, isso já vem desde 2000 anos atrás. Mas Jesus deixou bem claro: por causa do meu nome, vão perseguir a todos vocês. E a origem do bem, o que Tiago fala aqui, vamos ler, que é uma bênção. A origem do bem: não vos enganeis, meus amados irmãos. A origem do bem, aquele que vem, tal, é o bem, é aquela coisa, né? Vamos ver: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Veja bem, eu já quero ficar aqui nesse versículo. Toda dádiva, ele fala: não vos enganei, amados irmãos, todas as dádivas e todo dom perfeitos são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variações ou sombra de mudança. Então, todo dom, imposição de mão, todo dom, toda imposição de mão, toda reunião nas igrejas, toda igreja, nós temos que ter que ver o que eles estão pregando, temos que ver o que dom que nós estamos recebendo. É o que está dizendo a palavra do Senhor, é o que está falando o Senhor, é o que Deus está falando, é o que Tiago está nos ensinando, a origem do bem. Mas ele pede para que não venhamos nos enganar. Não deixe quem possa te enganar. E ele vai mais à frente: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Então Ele quer que nós sejamos premissas da sua criatura, mas só que nós temos que andar na palavra da verdade. E quem é a palavra da verdade? Eu sou a verdade, o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Jesus Cristo. Então nós temos que viver nele, temos que estar na presença dele, temos que fazer a vontade do Senhor, para que nós venhamos realmente receber as dádivas abençoadas. Não se engane, irmão. Não se engane com o que estão pregando por aí, não se engane com as coisas que estão te oferecendo, não se engane. Não tente mudar a sua direção quando você está no alvo. É melhor muitas vezes você ir sozinho do que alguém te acompanhar e te tirar da presença de Deus. Certo? Ele fala a respeito disso aqui, a respeito da palavra da verdade, e em seguida ele já fala a prática da palavra de Deus, a qual nós devemos praticar todos os dias, a qual nós temos que pregar todos os dias, a qual nós temos que estar inteirado, focado, algemado com a palavra de Deus, que é o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo é Deus, e o Verbo veio à terra, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo, Ele é a palavra, e toda a palavra que foi escrita através do Espírito Santo, usando homens, está aqui na Bíblia Sagrada. Ele fala a prática da palavra de Deus. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aleluia, eu sempre prego isso aqui. Eu gosto muito desse versículo. Todo homem, ele fala primeiro, todo homem seja o quê? Pronto para ouvir. Sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Primeiro você tem que ouvir. Ouvir a palavra do Senhor, se converter. Pronto para ouvir e tardio para falar. E tardio para se irar também, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira sua não produz a justiça de Deus. Então nós temos que conversar com calma, com intrepidez, com sabedoria, né? Ter domínio próprio é fruto do Espírito. Ter domínio próprio. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! Glória a Deus! É a palavra, irmão. A palavra tem que ser meditada todos os dias, todo momento, todo instante. Você fazer um devocional de manhã, antes de se deitar, você lê a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, andar na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, estar algemado com a palavra do Senhor. Está aí de graça para todos nós. E agora está até mais fácil, tem nos aplicativos, tem no celular, no iPad, no computador. Por que não meditar na palavra? Por que não andar na palavra? Por que não fazer a vontade do Senhor? É só você se despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade, né? O povo nos dias de hoje, como está acontecendo na nossa política, muita maldade, né? Muito acúmulo de maldade, muito acúmulo das coisas da impureza. Nós temos que acolher a palavra que foi implantada sobre nós para salvar nossa alma. Está aí de graça para todos nós, para você, para mim, para a multidão, para todas as nações. É a palavra de Deus que vai nos levar ao reino de Deus, né?
Versículo 22: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aleluia. Praticante da palavra, não só ouvinte. Às vezes a pessoa só ouve, vem no culto, ouve só a palavra do Senhor, não leva para casa para meditar, para ouvir. Não, ouviu a palavra do Senhor, já sai, já é o suficiente, mas não pratica, né? Nós temos que ouvir e praticar, porque ela é viva, eficaz, ela transforma, muda, cura, liberta, restaura, transforma as vidas. Nós somos testemunha disso, você também é. Nós temos que realmente ouvir a palavra do Senhor e tornar praticante. Versículo 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Aleluia. Olha que interessante esse versículo. Porque se alguém que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aleluia. E é uma verdade isso aí, em nome de Jesus. Você olha no espelho, olhou ali, penteou o cabelo, olhou, daqui a pouco sai, não sabe como é que foi a sua aparência, não lembra mais da sua aparência que você olhar no espelho de manhã. E a palavra que você ouve não guarda no coração, não guarda na tua alma, não guarda no teu íntimo, não vive ela. É a mesma coisa a respeito da sua aparência. A sua aparência é uma coisa dentro da igreja, lá fora é outra aparência, né? Não é desse jeito? Então, na verdade, nós temos que andar realmente na presença de Deus, algemado com o Senhor, pensar nele e viver ele. Paulo falava assim, como eu sempre prego: eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo, versículo 25: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém, irmãos? Tiago explica certinho para nós. Na verdade, nós somos praticantes, operoso na palavra de Deus e não negligente. Seremos bem-aventurados no que realizar. Isso, na verdade, é uma prática. Procura praticar para você ver. Pratica a palavra do Senhor para você ver como as coisas desenrolam na sua vida, transforma, cura, liberta, restaura. Tudo que você pedir para o Senhor, Ele vai te entregar. Está vendo os momentos difíceis? Você que é uma pessoa humilde, você que é uma pessoa que anda na presença de Deus, está vendo momentos difíceis de provações que você está vivendo? Não se preocupe, irmão, não se preocupe, porque o Espírito Santo está com você. As provações é para que você passe no teste. O deserto é a escola do crente. Então provavelmente você está passando por um deserto, mas você está passando, orando, dando glória a Deus. Com certeza você vai receber a recompensa. É assim que funciona.
Versículo 26: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ei, é uma pergunta maravilhosa essa aqui, hein? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando ao próprio coração, a sua religião é vã. Aleluia. E tem muitos hoje em dia que não refreia, não dá uma refreada na língua, não guarda a língua, não guarda o que falar, vai falando qualquer coisa, e está destruindo muitas pessoas, né? Esse membro, o menor membro que nós temos praticamente no nosso corpo, que é a língua, é perigosa. É perigosa levar você para o inferno por causa dessa língua. É perigosa. Usa ela para falar coisas boas, maravilhosas, a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. É interessante porque ela é enganosa. O próprio coração e a sua religião é vã. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? Tudo que nós estamos passando está escrito na Bíblia, está aqui na palavra do Senhor. Nós devemos meditar de dia e de noite, para nós aprendermos mais com o Senhor. Versículo 27, já estamos terminando, em nome de Jesus Cristo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse versículo aqui é para todos nós. Aleluia. Vou ler de novo. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia. É isso que Deus está olhando para nós. É isso que Ele quer que nós façamos aqui na terra. É isso que Ele deseja. Você está incontaminado nesse mundo, no pecado, e ajudar as pessoas órfãs, as viúvas. Esse é o trabalho do crente. O crente que vive a palavra, o crente que come, bebe, dorme a palavra, o crente que ama a Deus de verdade. É isso que Ele tem para nós. Aleluia. É esse Deus que nós precisamos e nós necessitamos. Nós vamos ver algumas passagens agora que a respeito do Espírito Santo, para que nós venhamos aprender. João 14, versículos 16 e 17. Vamos lá, para completar essa noite maravilhosa que o Senhor nos entregou, esse ano 2026, o segundo culto do ano, desse sábado. João 14, 16 e 17 diz assim, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Isso aqui foi uma promessa, como eu sempre digo aqui na palavra, VIP, uma promessa de excelência, de primazia, uma promessa que nem nós merecíamos, mas nós recebemos essa promessa. E Ele está com você, está comigo, está com as pessoas, está com os crentes, está com as igrejas, aleluia. Mas ninguém está dando importância, ninguém está se preocupando, que é uma preciosidade. Isso realmente é um vaso que recebe, o vaso que recebe, ele recebe ouro dentro do vaso, aleluia. É o vaso cheio da azeite, da unção, do poder, da vida espiritual, uma mudança, uma transformação. É o vaso que tem que viver isto, é o vaso que tem que fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E está de graça para você, está de graça para mim. É só nos aproximarmos, e não precisa muito, é simples, é muito simples.
É só conversar, pedir, falar, orar. É simples demais. Não precisamos colocar empecilho naquilo que Deus está fazendo para todos nós de graça. Aleluia. Coisas maravilhosas, tremendas que o Senhor está fazendo para todos nós. E que Ele fez aqui. Essa promessa que foi feita 2000 anos atrás, quando Jesus foi assunto ao céu, falando para os seus discípulos: fiquem reunidos aqui em Jerusalém, fiquem reunidos em algum lugar, que eu vou pedir para o meu Pai, aleluia, mandar para vocês o Consolador, para que vocês não fiquem órfãos. E Ele vai ensinar a vocês a toda a verdade, vai falar de mim, vai falar do reino, vai falar do Deus Pai. Ele diz assim a palavra do Senhor: Jesus promete um outro Consolador, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, Ele era o Consolador. Ele foi assunto ao céu, sentou à direita do Pai Todo-Poderoso, mas Ele falou: promete outro Consolador, como Ele, para que nós não ficássemos órfãos. E todos nós temos o direito, todos nós temos isso, todos nós temos um Consolador conosco. Abrace Ele, converse com Ele, ore com Ele, peça para Ele. Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eita, Deus poderoso! O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece, não o vê, e nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Meu Deus! Ei, além dele pedir o Consolador para nós, Ele falou assim: eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Ele está para vir buscar a sua noiva, Ele está para vir buscar a sua igreja. Você está pronto para subir? Você está pronto para receber Jesus? Além dele ir para o Pai, ele percebeu que todos nós estaríamos fracos, vulneráveis, passando por provações, e nós talvez não ia aguentarmos se nós não tivéssemos o Espírito Santo, porque se toda a provação que nós tivéssemos que passar aqui na terra, nós não aguentaríamos. Mas o Consolador já não deixa, o Consolador já nos brinda, o Consolador já tira do nosso caminho. Aleluia. Então se prepara e vá buscar esse Consolador que está com você. Não precisa nem buscar, ele está do teu lado, está contigo. É isso que deixou para nós esse presente maravilhoso, tremendo, que muitos não estão entendendo, e já não estão falando mais dele nas igrejas. Glória a Deus, aleluia. Atos Apóstolo 8, capítulo 8, versículo 4 a 6. Vamos lá, irmãos. Vamos ver o que esse Consolador tem para nós. Atos Apóstolo capítulo 8, versículo 4 a 6, diz assim a palavra do Senhor: Felipe pregava em Samaria, entre mentes, os que foram dispersos iam para toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo na cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados,
e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia! Glória a Deus. Para você ver, esse Consolador, esse Espírito Santo, nos ensina a pregar, nos ensina a orar, tem os 9 dons com ele, ele dá para quem possa dar, para ter um bom aproveito. E Filipe tinha tudo isso. Filipe recebeu tudo isso, ele entendeu, e ele praticava, e ele pregava, ele curava muitos, e anunciando a palavra do Senhor, muitos entendiam e se convertiam, e muitos espíritos imundos saíam deles. E como esse mundo está? Os espíritos imundos estão tomando conta de muitos, porque eles não querem saber da palavra, não querem saber do Espírito Santo, do Consolador, estão se deixando se levar pelas coisas do mundo. Arrependei-vos ainda hoje e aceita Jesus como único e Salvador de suas vidas. Aleluia. E busca esse Consolador, para que ele venha te ensinar, te mostrar, revelar para você a palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Faça como esse jovem que vai ser batizado amanhã. Faça como esse jovem. Entregou sua vida para Jesus, vai ser batizado e está estudando com a gente para buscar o batismo com o Espírito Santo. É assim que tem que ser todos os jovens. Você que é jovem, está nos assistindo, que você tome essa decisão também. Você que é adulto, você que é velho, não tomou essa decisão, toma essa decisão enquanto antes, para que você possa ter uma vida eterna em paz, em mansidão, lá no reino de Deus. Faça isso. Está de graça para você, para mim, para todos nós. O Consolador está aí, que ele possa tocar na sua vida, possa convencer você do juízo do pecado, da justiça, e você possa voltar para ele. Você que talvez se desviou, que você possa voltar aos braços do Senhor. Você que ainda não foi, que você tenha a oportunidade de voltar aos braços do Senhor. Voltar para a igreja mais próxima do teu bairro, da tua cidade. Vá lá, vá orar, vá buscar. Vai lá, peça, quando o pastor fizer o apelo, você vai lá à frente para ele orar, para você ser batizado nas águas, depois você vai buscar o batismo do Espírito Santo. Se caso você for batizado no Espírito Santo antes também, em nome de Jesus, como na casa de Cornélio, quando a palavra chegou, quando Pedro pregou a palavra, eles foram todos batizados com o Espírito Santo, e depois foram batizados com as águas, desceram as águas. Então que o Senhor possa tocar no teu coração essa noite, nesse ano de 2026, seja uma transformação na sua vida, na sua família. E Jesus está à porta, ele bate, se você abrir, ele vai ceiar com você, em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse culto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Te agradecemos por esse culto, agradecemos por essa palavra, agradecemos pela revelação do Espírito Santo, que nos trouxe essa palavra, e nós aprendemos mais com o Senhor. Continue conosco, Pai, nos abençoando esse ano de 2026, essas vidas também que estão nos assistindo, que sejam alcançadas, abençoadas, e eles venham, meu Pai, se arrepender, e eles possam conhecer o Senhor como nós conhecemos, meu Deus, que todos sejam tocados pela palavra do Senhor, e todos venham aprender com o Senhor, com a palavra, com a Bíblia Sagrada, guardando a palavra de Deus ao coração deles, e eles possam ter a oportunidade, Senhor, de conhecer o Senhor, de estar nos teus caminhos, fazendo a tua vontade, teu querer. Todos venham se arrepender, meu Deus, toda a língua venha confessar, todo joelho venha se prostrar perante o Senhor, entregando suas vidas
para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para ter a oportunidade de estar da vida eterna, estar no teu reino. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Oramos por aqueles, meu Pai, que se desviaram da igreja, se desviaram dos seus caminhos, que eles voltam, Senhor, meu Deus, arrependidos e possam continuar a vida espiritual com o Senhor, na tua palavra e na tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também por aqueles que se encontram agora na UTI, Senhor, meu Deus, se encontram com uma doença, meu Deus, que o Senhor venha tocar com as tuas mãos e ele possa ser curado pelo poder do Senhor, Pai, porque já foram enganados pelos médicos, pelos remédios, mas o Senhor é um Deus que cura, que liberta, transforma. O Senhor é um Deus que possa tocar sobre essa vida e essa vida seja curada pelo poder do Senhor, aonde estiver, em qualquer nação que estiver, qualquer família que estiver nos assistindo, que seja tocado e curado pelo poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, possa visitar também, meu Pai, os velhinhos, em nome de Jesus, os asilos, possa visitar também as crianças, Senhor, meu Deus, crianças órfãos, meu Pai, crianças, meu Pai, que estão, meu Pai, na casa do câncer, crianças que sejam visitadas pelo Senhor e curadas pelas tuas mãos, pelo teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa nação japonesa possa abrir o coração para a tua palavra, que esse ano 2026 possa haver, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, um avivamento do Espírito Santo sobre essa nação, e eles possam render, possam entregar suas vidas para Jesus. E aqui nós estamos, Pai, como missionários do Senhor Jesus Cristo, para levar a palavra para esse povo, para pregar o Evangelho a essas vidas, e essas vidas venham ser reconhecidas, meu Pai, que venha reconhecer o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe essas famílias que estão nos assistindo, dê um ano, Senhor, abençoado a todos nós, a essas vidas, e eles possam ter todos os seus sonhos realizados, em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo da tua proteção, da paz, da palavra do Senhor, da tua igreja, em nome de Jesus, todos possam se arrepender. Nós te pedimos essa noite, e já te agradecendo por esse privilégio de estar pregando, aleluia, a palavra do Senhor já nesse ano 2026, e que nós continuamos até o final do ano levando a palavra do Senhor, esse povo, a essas nações, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já vou ministrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, estende suas mãos para o alto. Você também que está nos assistindo, aonde você estiver, fique de pé, estende suas mãos para o alto e receba aleluia, a ministração, aleluia, da palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a tua família. Toda a igreja diz amém. Glória a Deus, aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Amanhã nós temos outro culto, a palavra poderosa para a sua vida, para a sua família. Você é o nosso convidado, e que nós possamos estar todos juntos aqui para meditar na palavra de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus de maravilha, o Deus Altíssimo, que nós possamos estar todos juntos aqui amanhã, glória a Deus, lá no Rio, que nós vamos estar batizando o nosso missionário, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração, tchau!